Queridas e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, perto do edifício Nelson Mandala, e a 40 ADP na Avenida dos Italianos. E eu quero convidar a todos vocês para participarem comigo dessa live de segunda a sábado, sempre às 19 horas, eu, pastor Alberto Brasil, faço uma live de ensino da Palavra de Deus e eu quero compartilhar junto com todos vocês. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, hoje concluindo o estudo então de Levítico. Quero pedir já à minha querida Thelminha Fonseca, diaconisa do nosso ministério, que já abra a sua Bíblia, Levítico capítulo 26 e o 27, que é então o término desse livro. Já lemos e eu quero recapitular com você o livro do Gênesis. Do que tratou-se, do que se trata o livro do Gênesis? O livro do Gênesis trata sobre a criação dos céus e da terra, de tudo quanto Deus criou, de tudo quanto Deus formou, inclusive o homem e a mulher. Tudo quanto foi então feito por Deus está escrito, registrado no livro do Gênesis, que fala sobre o princípio, o começo de todas as coisas. E vai falar sobre dilúvio, vai falar sobre a queda de Noé, ali então de Adão, quando Adão ele cai, no seu pecado de desobedecer a Deus, então vem o dilúvio já com Noé, e Noé então, o mundo anterior, esse mundo que existia, ele é destruído e Noé, com a sua família, conseguem escapar da arca para um novo mundo que Deus preparou para Noé, que tinha sido obediente. A desobediência de Adão, a desobediência de Eva, levaram então o pecado a entrar no mundo. O homem foi criado para comandar. Quando eu falo homem, é o homem e a mulher. Eles foram criados por Deus para comandar sobre aves, sobre pássaros, sobre tudo que existe na terra. Eles seriam os líderes. Mas a partir da queda de Adão, através da queda dele juntamente com a sua esposa, então o príncipe desse século, que é Satanás, ele começa então a implantar a sua maldade, implantar o pecado no meio então de toda a terra. E vemos que chega até ao dilúvio, e depois do dilúvio então, ali o responsável pela nova formação do novo mundo é Noé e a sua família. Então o livro do Gênesis vai tratar dessas questões do princípio. Depois entramos no livro do Êxodo, onde fala então, Êxodo quer dizer saída. Vai falar do povo de Israel que estava cativo no Egito e depois Deus liberta com mão forte e tira este povo então do Egito e traz o povo para uma terra que mana leite e mel. E entramos agora em Levítico. Levítico fala sobre a família de Arão, a família de Levi, que foram escolhidos para serem sacerdotes, para ministrar perante o Senhor. E Deus então chama aqui em Levítico todo o povo para poderem obedecer às suas leis, para andarem nos seus preceitos. Então Levítico fala sobre a santidade de Deus e da forma que eu e você devemos adentrar a presença de Deus. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, nós temos que nos purificar, nos santificar, para que nós possamos entrar na presença do Senhor. Tanto aqui no Antigo Testamento, onde nós estamos estudando, como no Novo Testamento também, a mesma forma. Para entrar perante Deus, nós devemos nos purificar dos nossos pecados, nos santificar, e fazemos isso quando nós obedecemos. Fazemos isso quando nós nos esforçamos para vencer o pecado que habita em mim e em você, tá bom? Então, o livro de Levítico vai falar sobre como o povo deveria entrar na presença de Deus para que não fossem mortos. Então eles tinham que aprender a oferecer sacrifício pelo pecado, e todo o Antigo Testamento vai apontar para Jesus Cristo, vai direcionar para o nascimento do Messias. O sangue do Cordeiro, o Cordeiro,
Tudo isto, o tabernáculo, a arca, vai tipificar para Deus, que enviaria o seu Filho unigênito para estar entre nós. Então, hoje nós estamos chegando ao final, ao capítulo 26 e o 27 de Levítico, onde vai falar de novo sobre mandamentos, Thelminha, vai falar sobre promessas e também sobre ameaças. Prestem muita atenção nisso. Primeiro vai falar sobre os mandamentos que Deus instituiu para que Moisés ensinasse a Arão e Arão ensinasse ao povo. E depois sobre as promessas, aqueles que obedecerem os mandamentos, eles estão dentro de várias e inúmeras promessas. Os historiadores, os mais cultos na Bíblia, dizem que há 32.000 promessas dentro da Bíblia para mim e para você. Eu não consegui conferir isto, mas eles dizem que há 32.000 promessas para mim e para você. E há muitas promessas, eu creio que haja até mais, que nós não conseguimos perceber ainda quando nós somos obedientes a Deus. Então, nós vamos entrar na leitura, capítulo 26 de Levítico, e depois estarei explicando cada versículo, assim até concluirmos o capítulo 26 e também o capítulo 27. Nesse momento, lá na igreja, na base missionária Árvore da Vida, aqui em Guaçuí, onde estamos, pastora Luciane Brasil, pastora Jaqueline Velasco, pastor Rosimar e pastora Ângela estão ali fazendo um trabalho de oração. Eles estão convocando o povo neste sábado, nesse mesmo horário que eu estou aqui. Lá estão os 4 pastores convocando o povo para oração e também para o culto de amanhã com o EBD. Então eles estão lá e aqui eu estou fazendo a live. Moniquinha, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a ti, abençoe meu querido Claudinho e todos aqueles que ainda irão participar dessa live. Vamos então, abram as suas Bíblias, Levítico capítulo 26, a leitura se dará do versículo 1 ao 7. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Versículo 7. E perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Então Deus aqui vai falar para eles observarem, para eles andarem dentro dessa palavra que Deus estava prometendo, então, trazer fartura de alimento, trazer também paz sobre a terra que eles habitassem. Vamos então agora a cada versículo distintamente. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui Deus está ordenando ao povo para que eles não levantassem ídolos como os egípcios faziam, como as outras demais nações que estavam morando ainda lá em Canaã faziam. Então, para Israel, não. Eles não poderiam levantar imagem de escultura, nem estátua, nem figura de pedra, para eles se prostrarem, se inclinarem sobre aquelas pedras, porque Deus diz, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Era importantíssimo o povo saber quem era o Senhor. Muitas vezes, até no dia de hoje, muitos de nós não sabemos quem é o Senhor.
E a nossa vaidade, a nossa arrogância nos leva a pensar que nós somos o Senhor e que Deus é nosso empregado, quando na realidade nunca foi assim, nunca será. Aqui ele diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus. E diz: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Então os sábados aqui eram dias específicos que Deus preparava para o homem descansar. Então Deus fez o mundo em 6 dias, ao 7º descansou. Então ele mandava que o homem descansasse também nesse 7º dia. E também havia o descanso, como nós lemos lá atrás, da terra. A terra eles deveriam semear, plantar, podar durante 6 anos. Mas no 7º ano era o ano sabático da terra, a qual a terra deveria descansar, para o que produzisse, o que nascesse ali, fosse para os pobres, fossem para os animais, fossem para os órfãos. Então a terra deveria descansar, e o povo, por ganância, não deixou que a terra descansasse e ficaram cativos 70 anos em Babilônia, até que a terra tivesse o seu descanso. Então Deus falou para guardar o sábado e reverenciar o santuário. Eu sou o Senhor. Preste atenção que Deus vai dizer sempre aqui: eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, prestem muita atenção. Eu tenho que andar, e você também, nos estatutos de Deus. Além de andar, eu tenho que guardar os mandamentos de Deus. E além de guardar, eu tenho que também de os fazer. O que é fazer o mandamento de Deus? É tudo quanto é o meu chamado, é o teu chamado. Eu tenho que fazer. Eu não posso ser um exímio conhecedor da Bíblia. Muita gente, antes de buscar em oração, antes de buscar em humilhação, vão para seminários teológicos. Eu não tenho nada contra seminário teológico, é bom, mas a partir do momento em que você aprenda a reverenciar a Deus, que você aprenda que tudo quanto você vai aprender no seminário não teria valor algum, ou não terá valor algum, se você não tiver obediência, se você não fizer a obra. Tem muita gente que já vai direto para ser pastor, achando que seminários são formadores de pastores. Não. Seminário não é formador de pregador, seminário não é formador de pastor, nada disso. É para que tenhamos um pouquinho de conhecimento para unir a nossa fé e a nossa obediência. O que forma pastor é chamado. O pastor, ele é formado, o verdadeiro pastor, o verdadeiro obreiro, ele é formado pelo seu chamado. Ele tem um chamado, então ele vai se tornar um pastor. Não vai cair de paraquedas, como dizem por aí. Então o seminário nunca vai ser um local onde se formam pastores. Um anel de grau no dedo nunca nos dará a unção que eu e você poderemos conseguir através da nossa dedicação à obra, a dedicação a Deus. O que forma pastor é o próprio Deus. É Ele que dá o penhor do Espírito Santo para mim e para você. Lá na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele vai falar com relação então aos dons espirituais. É o mesmo Espírito que dá os dons. E se é o mesmo Espírito que dá os dons, por que seminário iria formar pastores? Não forma. O que forma pastor é o chamado, o que forma pastor é a vontade de Deus. Então, aqui Deus está dizendo então para nós andarmos nos estatutos dele, guardarmos os seus mandamentos e fazermos o mandamento dele, que seja cumprido na minha casa, no meu ministério, o chamado de Deus. Versículo, então, de número 4 do capítulo 26 de Levítico. Abra aí, Paulinho, confira comigo. Então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Deus está falando, então, de mantimento. Deus está falando de continuidade. Ele diz, então, que ele vai mandar a chuva a seu tempo. Quantas plantações nós vemos morrer, vemos minguar, porque Deus não enviou a chuva
naquele tempo certo, até pelo pecado do homem. Mas quando o homem se humilha perante Deus, o homem reverencia a Deus, Deus mandava dois tipos de chuva, a serôndia e a temporã. A chuva serôndia e a temporã era quando semeava, com o crescimento também da erva, e depois para a colheita. Eram chuvas no tempo certo, para que tudo saísse bem. E aqui Deus está dizendo exatamente para eles que mandará essa chuva a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E diz o versículo 5: e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira. Então, aqui diz que a debulha se chegará à vindima, onde nós vamos poder colher, nós vamos poder ajuntar em celeiros, né? E chegará também a sementeira, nós teremos semente para replantar, para termos de novo o alimento. E diz: e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Então, a fome não viria sobre Israel se eles obedecessem. E também a paz, habitareis seguro na vossa terra. Você pode morar num dos lugares mais perigosos, como eu, como o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, moram em lugares, comunidades onde tiroteios acontecem sempre, mas você vai habitar num lugar seguro, ainda que seja ali. Deus vai guardar você de toda a violência, de todo o mal, porque você obedeceu a palavra de Deus. Versículo 6: também darei paz à terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Preste atenção o que é a paz que Deus nos dá. Ele diz que dareis paz na terra, dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. Quer dizer, ter um sono reparador, um sono tranquilo, porque Deus vai dar paz. E comereis o vosso pão a fartar. Ele diz ainda: e fareis cessar os animais nocivos da terra. O que eram os animais nocivos da terra? Eram as bestas feras, eram tigres, eram leopardos, eram outros animais a qual estraçalhava o ser humano quando encontrava. Então Deus falou: farei cessar também esses animais da terra, para que eles não venham destruir o seu gado e vocês também. E diz ainda: e pela vossa terra não passará a espada. Está falando de paz, está falando de proteção. Portanto, nos dias de hoje também, eu e vocês, se nós orarmos, se nós jejuarmos, se nós aplicarmos o nosso coração a obedecer a palavra de Deus, também eu e você, a nossa casa estará guardada, a nossa família estará guardada, a nossa família estará segura, porque Deus, ele não mente como o homem mente. Deus, quando promete, ele cumpre. Isso não está só para Israel, isso estava para Israel e está para a igreja que somos eu e você. Então, em vez de murmurar do lugar que você mora: ah, pastor, é porque tu não conhece como está aqui, você não sabe o que está acontecendo. Ore, clame a Deus, pregue a palavra neste lugar, não tenha medo, para que você venha ver dias tranquilos sobre o lugar que você mora, sobre a casa que você está. E diz ainda: e perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Aqui está dizendo então que nesse tempo era um tempo de guerra, era um tempo de conquista, como era o tempo do faroeste. Lembra dos filmes de faroeste? Aonde chegavam as pessoas no campo e não tinha dono naquela terra, então um fazendeiro colocava suas estacas, construía ali a sede da sua fazenda e ficava com aquele lugar. Mas havia outros fazendeiros que estavam próximos e queriam aquela terra também, e haviam guerras para possuir. Aqui era um tempo também em que reinos lutavam contra outros reinos para possuir a terra, porque não tinha dono, então a terra seria do mais forte. Mas aqui no versículo 7 está dizendo: e perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Presta atenção na bênção
que vai vir a partir do versículo 8 do capítulo de número 26. Abram comigo, confiram comigo. Então, o capítulo 26, o versículo 8 de Levítico. Diz assim: 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Prestar atenção na porcentagem. Olha só, 5 de nós iria perseguir 100 pessoas. Olha, é monstruosa a diferença, né? 5 pessoas lutando contra 100, mas pela ordem de Deus, pelo poder de Deus. Então, aqui 5 de vós perseguirão 100, quer dizer, perseguirão a 100. E 100 de vós perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. E para vós olharei, aqui Deus está dizendo, e para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. O que é concerto? Concerto é uma aliança. Deus está dizendo então que Ele fez uma aliança comigo e com você, agora na igreja, através do sangue de Jesus. E Deus vai olhar sempre para mim e para você. Ele está dizendo isso aqui na sua palavra. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. E comereis o depósito velho depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. Aqui está falando dos depósitos, aonde se ajuntavam celeiros, aonde se ajuntavam ali as sementeiras nos celeiros. Então está falando tudo aquilo que tem dentro do teu celeiro, tudo quanto você fez. Então Deus aqui está dizendo, vocês vão comer do depósito velho depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. Vai ter tanto que não vai terminar aquelas sementes, aqueles grãos que você colheu. Você vai ter que tirar para fora para poder dar lugar ao novo, porque não vai faltar o alimento. É isto que Deus prometeu a Israel, é isto que Deus tem prometido a mim, a você, mesmo no tempo de pandemia, mesmo no tempo de escassez. Deus nos faz multiplicar, Deus nos abençoa. E ainda no versículo de número 11: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Prestem muita atenção. E porei o meu tabernáculo no meio de vós. Aqui Deus está dizendo que tinha colocado então a arca do Senhor, ali com os mandamentos, as 2 tábuas do mandamento, no meio do arraial de Israel. Então Deus está dizendo, colocarei, porei o meu tabernáculo entre vós, e a minha alma não vos enfadará. Quer dizer, Deus não ia desgostar do povo. Hoje em dia, aqui estava apontando para Jesus Cristo. Sabe qual é o tabernáculo? É Jesus Cristo habitar através do Espírito Santo no meu corpo. O meu corpo, o teu corpo, é templo do Espírito Santo. Aqui no Antigo Testamento era uma arca, era um tabernáculo que estava no meio do arraial, apontando para agora o Espírito Santo que habita em mim e em você. O Espírito Santo agora que é a morada no meu coração, na minha mente, no meu corpo e também na tua. Então tudo isso está apontando para Jesus Cristo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Deus está prometendo aqui fazer o que ele fazia lá no Jardim do Éden com Adão. Lembra que ao cair da tarde, então Deus passeava pelo Jardim do Éden e perguntava para Adão, Adão, como é que você está? Como é que está sua esposa? Como é que estão os animais? E Adão respondia, olha, Senhor, deu tudo certo, o dia é maravilhoso, um dia muito bom. Então Deus está prometendo aqui de novo, então, andar no meio de vós, ou no meio de nós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. O Espírito Santo habita no meio de nós, e Deus é o nosso Deus, mas nós temos que ser povo de Deus, porque muitas vezes estamos frequentando igreja, cultos, estamos membrados numa igreja, mas não temos reverência,
não temos temor e nem tremor, não temos obediência, não temos dedicação. Então Deus não vai andar no meio de nós. Aquilo que nós precisamos, que nós queremos, muitas vezes nós não vemos acontecer porque não temos deixado Deus andar no meio de nós. Muitas casas não têm ali aquilo que Deus quer para poder habitar na minha casa também. Deus quer habitar na sua casa, sabia? Deus quer também estar na tua casa, mas quer estar bem na tua casa. E muitas vezes aquilo que nós assistimos na televisão, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, não são coisas que agradam Deus, e Deus não vai se sentir confortável, não vai se sentir bem na minha casa e na tua casa, se ele não se sentir bem com aquilo que ele ouve ou com aquilo que ele vê. Falamos palavrões, palavras torpes, muitas vezes enganamos, Deus não vai se sentir bem. Agora, se a minha casa e a tua casa for consagrada a Deus, como diz o louvor, 432, minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Se a minha vida, a tua vida, a nossa casa não entrar imundícia, não entrar coisa torpe, se eu não assistir coisas, muita gente não perde esse BBB, uma coisa profana, uma coisa ruim, a qual essa rede de televisão coloca, e tantas outras coisas. Mulher beijando na boca de mulher, homem beijando na boca de homem. Deus não vai se agradar de estar na minha casa se eu coloco isso diante de mim. O Salmo 101 eu vou ler com você, para você entender que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos fala sobre essas questões, e eu tenho que andar pela palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo o Salmo 101, e você vai estar então compartilhando comigo a palavra que se diz. Salmo 101, talvez vocês estejam ouvindo lá no fundo, que é a igreja aqui do lado, pastora Luciane louvando lá com o pastor Rosemar e igreja agora nesse momento, tá? Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei, preste atenção, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Você não sabe quando Deus virá a você, e eu também não. Andarei em minha casa com um coração sincero. Aí vem o versículo 3 que eu falei para vocês. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Então não porei coisa má diante dos meus olhos. Aquilo que eu coloco que é ruim, que não agrada a Deus, diante dos meus olhos, vai fazer com que Deus não venha entrar na minha casa, que Deus não venha se agradar de estar na minha casa. Assim acontece também com a esposa, acontece com o esposo. Eu trabalhei muitos anos fora e eu via muitos colegas meus que saíam do serviço às 6 horas da tarde e no centro da cidade eles iam para os bares beber, e quando desse 10, 11 horas da noite que eles pegavam a condução para chegar em casa só para dormir, porque eles não tinham prazer de estar com a esposa. E muitas vezes a esposa também queria que ele chegasse, o marido chegasse, neste horário mesmo, porque ela não tinha prazer de estar com ele. Era só dar a comida ou deixar lá no fogão e comer e ir embora. Não, eu e você temos que ter contentamento de chegar na casa. Eu e você temos que ter alegria de entrar na nossa casa. Isso não é coisa de velho, não. As pessoas falam, agora eu sou velho, eu quero ficar só em casa. Quando era jovem, não. Quando nós somos jovens também e temos prazer nos nossos pais, na nossa família, nós queremos chegar para estar junto com eles, sim. Então Deus só vai ter prazer de entrar na minha casa, permanecer na minha casa ou no meu corpo como templo do seu Espírito, se o meu corpo estiver limpo. E aqui então não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Depois leiam com mais atenção este Salmo de número 101. Vamos continuar então com as promessas de Deus. E diz, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, versículo 11, e a minha alma de vós não se enfadará,
e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fossem seus escravos. E quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direito. Nós andávamos encurvados por causa do pecado. E Deus quebrou os timões, aquilo que prendia os nossos pescoços, e agora podemos andar eretos, andar retos. Versículo 14. Mas, aí vem as ameaças. Deus falou que ia fazer muitas coisas, mas agora vem as ameaças. Mas se me não ouvirdes, e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu concerto, sabe o que faz invalidar o concerto de Deus, aliança? Quando eu não cumpro as partes que me são cabíveis desse concerto, as minhas partes que eu tenho que cumprir da aliança. Então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente que consuma os olhos e atormentem a alma. E semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. O que é semear debalde? É semear à toa. Você semeou pensando que ia colher, mas quem vai comer são os nossos inimigos. Quantas vezes acontece isso? Com a nossa família, com o nosso trabalho, trabalhamos, cansamos de trabalhar e não temos nada, porque tudo vai para pagar dívidas, agiotas e tantas outras despesas que nós fazemos porque não estamos obedecendo a esta palavra. E diz ainda: e porei a minha face contra vós, e sereis ferido diante dos vossos inimigos, e os que vos aborrecem de vós serão senhores, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Lembra como Deus disse que 5 de nós botaríamos em fugida 100, e 100 de nós colocaríamos ali em fuga 10.000. Agora, sem que ninguém venha atrás de nós, se nós não obedecermos essa palavra, então nós estaremos então fugindo sem que haja ninguém, sem nada atrás de nós. E diz ainda: e se ainda com essas coisas me não ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos. Aí fala, Deus não castiga, Deus castiga sim. Deus castiga aquele que ele ama. Então, castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. Aqui Deus está falando que ele mandaria as chuvas no tempo certo, né? A chuva serôndia, a chuva temporã. Agora Deus está dizendo: se não me obedecerdes, eu vou vos castigar 7 vezes mais. Então eu vou fazer então com que os céus eles venham ser então de ferro, né? E fazer com que seja a vossa terra como cobre. E debalde quer dizer sem nada. Se gastará a vossa força de qualquer maneira, e a vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores do campo não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei praga 7 vezes mais, conforme os vossos pecados, porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. Lembra que Deus falou que essas feras, os animais nocivos da terra, Deus os consumiria? Agora Deus está dizendo que vai mandar esses mesmos animais, essas feras do campo, as quais vos desfilharão, e também desfarão o vosso gado, e o caminho será deserto. Se ainda com essas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente. Não queira, querido e querida, andar contrariamente com Deus para que Deus haja contrariamente com você ou comigo. Não queira. Se eu pecar contra um rei, contra um presidente, se eu pecar contra um exército,
eu posso clamar a Deus e ter perdão, Deus me socorrer. Se eu fizer alguma coisa contra o inferno, eu posso clamar a Deus e Ele me socorrer. Mas se eu fizer com que Deus seja contrário a mim, a quem eu vou clamar? A quem você vai clamar? Não vai ter quem possa nos livrar da mão de Deus. Nunca queira ter Deus como adversário. Nunca queira ser desobediente à palavra de Deus. Então diz: eu também andarei convosco contrariamente, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança do concerto, e ajuntados estarei nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Lembram da Covid-19 que ainda se encontra entre nós? Quem pôde evitar com a sua mão? Qual o rei que possa, qual o presidente que possa evitar que esse mal veio? Sabe por quê? Porque todo mundo, todas as nações estão andando contrariamente a Deus. Ainda que possa ter sido China, que possa ter sido um outro país que tenha fabricado, este vírus que contaminou, que matou e está matando tanta gente, foi a permissão de Deus que permitiu então que isso acontecesse. Então diz: e quando eu vos quebrantar o sustento de pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Preste atenção que no início deste capítulo, Deus falou que castigaria 7 vezes mais. E a cada texto que eu estou lendo, e você também, Deus está aumentando mais 7 vezes, pela maldade do nosso coração. Também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. Isso aqui era o que Deus estava falando para Israel. No livro de Reis você vai ver sobre isso, onde uma mulher mata seu filho para poder comer com uma outra mulher. E depois a promessa de que a mulher mataria também o dela para comer junto com ela. Isso aqui foi o que Deus prometeu lá atrás, ainda já aconteceu. Aquilo que Deus nos avisa vai acontecer. Tenha certeza, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus esta não há de passar. Então essas coisas aconteceram em Israel e continuam acontecendo também no mundo. E destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens de sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. E porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E vos espalhareis entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. E a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Isso aconteceu no cativeiro, onde Deus permitiu que Nabucodonosor, também o rei da Síria e outros reinos que vieram contra Israel, então mataram uma parte do povo. A outra parte do povo foi levada cativo e ficaram muitos anos no cativeiro porque não atentaram para a palavra de Deus. Nós perguntamos por que houve o holocausto, por que tantos judeus morreram. Ainda isso Deus permitiu pela maldade do povo judeu, por aquilo que eles fizeram. Então Deus permitiu que acontecesse também. Hitler fizeram tanta maldade com o povo. Por que isso acontece? Por causa da nossa maldade, por causa do nosso pecado. Então ele diz: e vos espalhareis entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará. Lembra que eu falei ontem?
Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação. Quer dizer, todos os dias do cativeiro, a terra que não descansou nos sábados da terra, era para plantar e podar 6 anos, e o 7º ano era para deixar a terra sem nenhuma obra. Mas o povo, por ganância, trabalhou o 7º dia. Então Deus está dizendo aqui que eles iriam para essas terras até que a terra folgasse nos seus sábados, todo dia da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida o perseguirá, e fugirá como foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Deus está dizendo aqui que colocaria pavor naqueles que ficassem, que se caísse uma folha de uma árvore, então, caindo essa folha, eles iam sentir como se fosse uma multidão perseguindo eles, quando na realidade foi uma única folha que caiu. E, a propósito, não há no texto da Bíblia algum onde diz que não cai uma folha sequer de uma árvore sem que Deus permita. Não existe esse texto, tá? Quando você for pregar, não use isso, mas nós sabemos que seria assim, porque tudo é a ordem de Deus. Mas Deus fez uma árvore para que a folha pudesse cair realmente, para germinar no chão. Então sabemos que o poder de Deus poderia impedir uma folha de cair. Mas não tem texto algum dizendo, mas não cai uma folha de uma árvore se Deus permitir. Na Bíblia não está escrito isso. Sabemos que isso é possível pelo poder de Deus, tá bom? Então diz, e cairão uns sobre os outros como diante de uma espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis parar diante de vossos inimigos. E perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E daqueles que entre vós ficarem, se derreterão pela sua iniquidade na terra dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade, e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. E se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, é aquele texto de 2 Crônicas, né? Que se o povo, né, se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar, buscar a minha face, orar, então eu ouvirei a oração deste lugar. Aqui é a base para aquele texto lá. Também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será desamparada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles. E tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo do que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. O que é a alma se enfastiar dos estatutos? É quando então eu não tenho mais prazer na lei do Senhor. Eu não medito mais nessa palavra nem de dia e nem de noite. E diz ainda, e demais disso também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Deus está dizendo que ainda que eles tenham negligenciado, rejeitado a palavra, Deus não ia se enfastiar deles totalmente, porque Deus é o Deus deles. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhe ser por Deus, eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, pela mão de Moisés. Entramos então agora
no capítulo 27, o último de Levítico. Já a partir de segunda-feira nós estaremos já no novo número, estaremos em Números, né? Um novo livro. Vamos então ao último capítulo de Levítico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas do Senhor. Se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um varão será de 20 ciclos e a da fêmea de 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um varão será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos acima do varão, a tua avaliação será de 15 ciclos e a fêmea de 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote os avalie conforme o que alcançar a mão do que fez o voto, e o avaliará o sacerdote. Façam seus pedidos de oração, porque eu já vou orar daqui a pouquinho, eu vou terminar esse capítulo e já vou estar orando. Pastor Alberto, eu preciso de oração pela saúde, eu preciso de oração pela família. Faça o seu pedido, deixe escrito para que eu possa orar por você. E se for animal de que se oferece oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não mudará nem o trocará o bom por mal ou mal por bom. Se, porém, em alguma maneira trocar animal por animal, o tal e o trocado serão ambos santos. E se for algum animal imundo, dos que se não oferecem oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto além da tua avaliação. E quando algum santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa, seja má. Como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se o que o santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação, e a casa será sua. Voto de um campo e o resgate dele. Se também alguém santificar ao Senhor, se alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um gomer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da sua avaliação. O que era o ano do jubileu? Nós falamos sobre isso ontem, e eu quero recapitular com você. Eram 50 anos onde alguém, tendo vendido uma possessão, ele poderia readquirir aquela possessão. Se ele tivesse o dinheiro do resgate daquele lugar, ele poderia então readquirir aquela casa, aquele imóvel a qual ele tinha vendido porque precisou de dinheiro no momento de escassez. Então, completando-se o ano do jubileu, o dono do lugar teria que devolver aquela casa, aquele imóvel, aquela terra para a pessoa que vendeu, ou então um resgatador, um parente próximo, poderia fazer assim. Então diz: porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for do campo da sua possessão,
Então o sacerdote lhe contará a soma da tua variação até o ano do jubileu, e ao mesmo dia dará a sua variação por santidade ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, o que eu acabei de dizer, aquele de quem era a possessão do campo. E toda a tua variação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito do animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará. Seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, o resgatará segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto. E se não o resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Não há resgate para as coisas consagradas. Preste atenção. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, do homem, ou do animal, ou do campo, ou da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatado, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela, no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal. Quer dizer, você não vai ficar avaliando o que é bom e o que é o mal, nem o trocará. Mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Assim terminamos todo o livro de Levíticos, e a partir então de segunda-feira nós estaremos entrando nos primeiros capítulos de Números, e assim, Deus nos permitindo, estaremos juntos lendo toda a Bíblia, conhecendo um pouco mais de cada texto, de cada versículo. É o que eu propus ao meu coração para tornar mais fácil o meu entendimento e o teu entendimento, para que possamos absorver a palavra de Deus. Nós vamos agora entrar no período de oração. Eu vou estar orando nessa noite, então, pela nossa querida Rosane Oliveira e por toda a sua família. Ela está pedindo ajuda, então, pela saúde e por toda a família. Nós vamos estar orando pela nossa querida diaconisa Thelma Fonseca, por sua família, nossa missionária Genilda Oliveira e por toda a família. Vamos estar orando pela Silvandira dos Santos e família. Vamos orar pelo Paulinho Ferreira, esposo da nossa querida Jaqueline Velasco, que está conosco aqui em Guaçuí, e toda a família, nossa amada Jacira dos Santos, a mamãe da Monique. Deus abençoe. Pelo Claudinho, vamos estar orando, apresentando então perante o Senhor. Vamos agora falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, Pai bendito, amado e querido, nesta noite de oração, meu Pai, eu quero colocar a vida da Thelma em Tuas mãos, a saúde da Thelma, Pai. Visita a Thelminha, Senhor, meu Pai, toca do alto da cabeça, a planta dos pés, repreenda, Pai, toda a anormalidade na saúde da Thelma. Quero pedir também, meu Pai, pela mãe da Thelma, que Tu venhas converter o coração dela a Ti, pelo Edson, Pai, pela sua recuperação, e que Tu venhas converter também, Pai, o coração do Edson a Ti. Entrego também, meu Pai, a irmã da Thelma, o irmão da Thelma perante a Ti, Pai. Visita eles com libertação e salvação. Toma os filhos e filhas, meu Pai, da Thelma, genros e noros, netos, meu Pai. A casa, a vida espiritual da Thelma, colocamos em Tuas mãos. Pai, colocamos também Tua serva Monique Pedroso, meu Pai. Colocamos o Ian Lucas, Pai, que está no ventre da Tua ungida. Guarda tanto a Monique, Pai, quanto o Ian Lucas, Pai.
até aquele grande dia que nós teremos a alegria de receber na terra, meu Pai, esta criança ungida por Ti. Abençoa, meu Pai amado, Joãozinho, a saúde do João. Livra, Pai, de constantes enfermidades, de todo mal. Toma o Claudinho, Pai, o trabalho do Cláudio, o trabalho da Monique. Toma em Tuas mãos, meu Pai amado, o Eric. Toma em Tuas mãos, Pai, o Tiago. Toma o Pablo, toma a Dona Vilma. Toma, Senhor da glória, toda a parentela, todos aqueles a qual o Cláudio pede oração. A Tua serva Jacira, meu Pai, o Mário. O pessoal ali, meu Pai amado, daquele quintal. Salva, liberta, transforma. Eu entrego em Tuas mãos a vida do Paulinho Ferreira, meu Pai. Ajuda o Paulinho, Pai. Toma a vida, meu Pai, da sua mãe. Toma os irmãos, toma o Wallace, Pai. Abre uma porta, Pai, de excelência para o Paulinho, para o Wallace, Pai. Mesmo em meio à pandemia, Tu podes abrir. Abençoa o casamento do Teu ungido. Abençoa a pastora Jaqueline, meu Pai. Ó Deus, guarda a Tua ungida, meu Pai amado, toda a sua parentela. Abençoa o ministério. Abençoa também a Rosane Oliveira. Visita, Pai, os filhos, visita a Rosane, anima ela, Pai, a estar na Tua casa, Senhor. Toma em Tuas mãos também, ó Deus amada, a missionária Genilda. Eu coloco a vida da Genilda perante a Ti, Senhor, meu Pai, a saúde da Genilda. Toca também do alto da cabeça, a planta dos pés, e repreenda toda normalidade, toda enfermidade contra a vida da Genilda. Pai, obrigado pelo livramento que Tu deste a Celeste. Liberta, salva, transforma. Liberta, Pai, as irmãs da Genilda, o irmão. Liberta os sobrinhos, liberta o David, a Adriana, a filha, o filho, a Ana Beatriz, o Jorge, todas as áreas da vida, meu Pai, da Genilda, o ministério, Pai, as finanças, a vida sentimental. Eu coloco perante a Ti. Abençoa, Pai, minha filha. Toma em Tuas mãos também, Senhor, a Tua serva Silvandira. Toma toda a parentela, toda a família da Silvandira em Tuas mãos. Toma, Pai amada, Jaque, Pai, faça o Teu mover, o Teu agir na vida da Jaque, Pai, completando ali a Tua cura, o Teu poder, o Teu agir na vida dela, meu Pai. Eu entrego em Tuas mãos também, Senhor da glória, a vida do Teu servo Paulo Augusto, Senhor. Visita o Paulo Augusto, meu Pai, trabalha na saúde dele. Visita também o irmão do Teu servo, meu Pai, ó Deus amado, Fábio. Vai trabalhando, meu Pai amado, repreenda todo e qualquer mal. Senhor, toda a família do Paulo Augusto, Pai, eu coloco diante de Ti. Pai amado, a vida espiritual, a vida financeira, a saúde dele, do irmão, da sua família, Pai, eu apresento, Pai, diante de Ti nesta noite. Abençoa, te peço também, a Tua serva Elmira, meu Pai. Visita, meu Pai amado, vai trabalhando na vida dela, Senhor, meu Pai. Vai trabalhando, vai repreendendo todo e qualquer mal. Toma em Tuas mãos, meu Pai querido, também a vida, Pai, da Tua serva Luci Lisboa. Visita a Luci nesta noite, Pai, trabalha na saúde da Luci. Visita o Edilson, meu Pai amado. Abra uma porta de excelência para o Edilson tomar decisões do coração dele, do coração, meu Pai, da Luci. Liberta toda a parentela da Luci, meu Pai. Visita, Pai, nesta noite. Toma também Tua serva, Pai, Célia Regina. Visita a diaconisa Célia, meu Pai. Liberta Alberto, transforma a vida deste homem, Pai. Eu entrego em Tuas mãos a filha da Célia, o filho. Liberta, salva, transforma. Toma as netas, toma a saúde, o ministério da Célia, Pai. Vai trabalhando, vai dando vitória. Toma também a Jussara, meu Pai. Abençoa a Tua serva Jussara. Abençoa, meu Pai, os filhos e filhas, genros e nora. Toma o Miguel, meu Pai. Toma a Jamile, guarda. Vai livrando de todo mal. Toma a Eunice, Pai, a Josenice. Pai, o filho da Eunice, Pai, a nora, o neto, guarda elas livrando de todo e qualquer mal. Liberta o Gilson, salva o Gilson, Pai, toma a sua parentela. Toma em Tuas mãos, Pai, eu coloco perante a Ti a vida da Tua serva Elaine Alves, Pai. Visita Elaine, visita, meu Pai, Sebastiana, sua mãe. Visita, meu Pai, eu te peço, Senhor, meu Pai, o Zé Carlos, guarda no seu trabalho. Converta o coração do Zé Carlos a Ti. Liberta o seu Pai, seus irmãos, perdão. Liberta, Senhor,
Meu Pai, ó Deus amado, a Giovana, toma a Gabi, meu Pai, toda essa família. Senhor, eu apresento a Ti, meu Pai, nesta noite, meu Pai, a Tua serva Edna Maria. Socorre a Tua filha, alegra o coração da diaconisa Edna, Pai. Liberta Edilane, faça uma obra na vida da Edilane. Liberta o Viana, salva o Viana, meu Pai. Toma em Tuas mãos, meu Pai, a mãe do Viana. Os irmãos, o filho liberta. Liberta o Felipe, Pai, faça uma obra na vida do Felipe, libertando, salvando, transformando. Liberta Jade, liberta Lívia, Pai. Trabalha também na vida da Tua serva Margarida, Senhor. Eu apresento a vida da Margarida em Tuas mãos, o filho dela, a qual ela me tem pedido oração, meu Pai. Visita este moço, meu Pai. Repreenda toda enfermidade, toda anormalidade no sangue, no intestino, Pai. Vai fazendo o Teu mover, abençoa a Tua serva Kelly. Toma Kelly em Tuas mãos, meu Pai, sê com ela, guardando, livrando de todo mal. Liberta, meu Pai querido Senhor, Niltinho. Salve Niltinho. Liberta o Juan, toma o Pedrinho, toma a mãe da Kelly, toma o Alain, meu Pai. Liberta o Alain, liberta a Jaqueline, toda a família Laureano. Meu Pai amado, toma em Tuas mãos, Senhor. A Autoescola Lipe prospera, meu Pai. Deus dá vitória a Tuas servas naquele lugar. Abençoa o pastor Jorge Barreto. Abençoa, meu Pai, a sua esposa Edna, a sua filha Lídia. Meu Pai amado, toma em Tuas mãos, meu Pai. Ó Deus amado, toda a parentela do pastor Jorge. Pastor, meu Pai amado, Ângelo Barreto, a sua esposa, a sua filha, a fábrica de óculos Guadalupe, guarda o Teu povo. Toma em Tuas mãos, meu Pai. Aqui, Senhor da glória, meu Pai, em Guaçuí, nosso pastor Rosimar, nossa pastora Ângela, meu Pai, sê com eles, guardando. Toma a Leninha, abençoa a Tua serva Leninha, a saúde dela, liberta o seu filho, salva este moço, meu Pai. A esposa, trata com eles, meu Pai. Toma em Tuas mãos toda a parentela de Rosimar, toda a parentela da Ângela. Toma a igreja, meu Pai, a base missionária, meu Pai amado, aqui em Guaçuí. Toma os adolescentes, toma as crianças, os jovens. Levanta obreiros, meu Pai. Levanta ajudadores para estarem aqui, meu Pai, com Teu servo Rosimar, com a Tua serva Ângela. Abençoa, meu Pai, a oração que está acontecendo neste tempo, Pai amado, ali, meu Pai, na base missionária. Abençoa, meu Pai amado, a nossa nação, o nosso presidente. Toma em Tuas mãos, Pai, os governadores, os prefeitos, Pai, cada autoridade constituída nessa nação. Liberta da corrupção, visita os enfermos, Pai, visita todos aqueles que estão nos CTIs, nos UTIs, nas salas vermelhas, aonde quer que haja um enfermo, Pai, eu coloco perante a Ti. Meu Senhor, eu apresento a Ti, meu Pai, a vida da Tua serva Lindinha, lá em Barreto, Niterói. Toma a saúde da Lindinha em Tuas mãos. Toma o Derico, meu Pai, faça uma obra na vida dele. Toma em Tuas mãos a Paloma, toma o Vitor, toma a Bia, Laurinha. Guarda essa família, coloca no Teu secreto. Toma Eredirce, o Baianinho, a sua família. Toma a Dona Sônia, filho, o Pedrinho, a Nilceia, meu Pai, todo o povo ali, meu Pai, em Niterói. Colocamos em Tuas mãos. Toma, Pai amado, também ali em Cambuci, meu Pai, o nosso retorno naquele lugar. Toma aquela moça, meu Pai, Michele, salva Michele, converta o coração da Michele, repreenda todo agir do inferno sobre a vida da Michele. Abençoa a Tua serva Ruth, Pai, a sua mãe, a sua irmã, o seu casamento, a vida do Teu servo Jonas, meu Pai, toda a sua parentela. Toma Ramone Kelly, toma o Pedro Henrique, toma o Alexandre, toma ali, meu Pai, o pessoal do açougue, a vida, meu Pai amado, do Cristiano, a vida do João, a vida, Pai, da Caixa, meu Pai, Teu servo Jô. Abençoa, Pai, o povo em Cambuci, Tua serva Cecília, vai dando vitória a Cecília, multiplicando os anos de vida. Liberta toda a sua descendência, liberta o Zeca. Toma a Elaine, meu Pai, toma o Heitor. Abençoa essa família, meu Pai. Abençoa todos a qual nós temos orado ali em Cambuci, meu Pai. Toma aquela obra, repreenda o principado, a potestade ali em Cambuci, meu Pai. Abençoa o povo também no Rio de Janeiro. Abençoa a nossa casa, Pai.
Abençoa, te peço, ali o bairro de Rocha Miranda, meu Pai, liberta o povo, salva, toma os vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, toma Pai Coelho Neto, toma Fazenda Botafogo, toma Acari, toma Pai Ricardo de Albuquerque, meu Deus, vai trabalhando, Senhor, meu Pai, libertando, salvando, Bento Ribeiro, meu Pai amado, Turiaçu, salva o povo naquele lugar, abençoa, Pai, o Ministério Árvore da Vida, traga obreiros, meu Pai, traga ajudadores para esta obra, tanto aqui, Pai amado, em Guaçuí, como em Cambuci, meu Pai, como em Barreto, como em Rocha Miranda, meu Pai. Faça o teu mover, o teu agir, abençoa o teu povo. Obrigado, Pai, por terminarmos a leitura, o estudo de mais um livro, Pai amado, Senhor, que a partir de segunda-feira nós possamos estar juntos, meu Pai amado, no livro de Números. Abençoa o teu povo, Pai. É o que eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos ao final desta live, mas eu quero convidar vocês para amanhã. Amanhã nós temos cultos ao vivo, tanto aqui em Guaçuí, às 18 horas, eu, pastor Alberto Brasil, vou estar ministrando a EBD. Aqui nós estaremos ministrando às 18 horas. E lá no Rio de Janeiro, em Rocha Miranda, às 17 horas, teremos ali também a EBD. E aqui às 19 horas teremos o nosso culto até às 21 horas aqui em Guaçuí. Lá em Rocha Miranda, na Matriz, nós teremos então das 18 até às 19, 19h20, na direção do nosso querido pastor Ângelo Barreto, nossa missionária Genilda, nossa missionária Tânia Cristina, ali com a participação de Tamires Cristina, nosso querido Lucas. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Fiquem na paz e na graça, recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Odetinha, Isabel Nogueira, prometam-me uma coisa. Vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.